No curso desta semana você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Amado, professor de Direito Previdenciário e ocupo o cargo de procurador federal com atuação na área de Previdência Social há mais de 10 anos. E nesta aula eu separei 2 temas para estudarmos com os seus aspectos atuais. Vamos trabalhar com o período de carência, conhecido como carência para os íntimos, e também com o cálculo do salário de benefício, que envolve o fator previdenciário e esse novo regramento agora do ano de 2015, fruto da reforma previdenciária. Bom, período de carência, ou simplesmente carência, é um instituto previdenciário que visa preservar o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, sendo regulado do artigo 24 até o artigo 27 da Lei 8.213 de 1991. Trata-se do número mínimo de contribuições previdenciárias que o segurado deve verter para fazer jus a determinadas prestações previdenciárias. Em algumas situações que veremos, o benefício previdenciário não é devido logo a contar da filiação previdenciária. É necessário que o segurado pague um determinado número de contribuições previdenciárias para integralização do período de carência. E somente após o pagamento desse número mínimo mensal, a carência é mês a mês, de contribuições recolhidas, é que determinados benefícios previdenciários poderão ser concedidos pela autarquia previdenciária, pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Bom, as prestações previdenciárias que exigem carência são aquelas do artigo 25 da Lei 8213. Já as situações normativas de dispensa de carência são os casos do artigo 26. Vamos iniciar com as situações dos benefícios previdenciários em que o legislador exige período de carência. Nós temos a exigência, em regra, daqui a pouco veremos as 3 exceções, em regra, os benefícios por incapacidade laborativa, que são 2, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Como regra geral, estes 2 benefícios previdenciários exigirão período de carência equivalente a 12 recolhimentos mensais. O salário maternidade, em algumas situações, vai ter carência para algumas seguradas, ou melhor, para alguns segurados, porque desde a Lei 12.873 de 2013, o homem passou a ter direito ao salário maternidade na adoção também. Se for uma segurada contribuinte individual, segurada especial e segurada facultativa, teremos a exigência de 10 recolhimentos mensais de contribuições previdenciárias para fins de carência do salário maternidade para estas seguradas. A segurada especial são 10 meses contínuos ou alternados antes do parto, desenvolvendo atividade campesina ou pesqueira para a subsistência. Se o parto for antecipado, vamos supor, a gestação durou 7 e não 9 meses, e aí tivemos uma antecipação de 2 meses, a carência cai na mesma proporção, baixa de 10 para 8 recolhimentos mensais. Ademais, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial são benefícios previdenciários que também reclamam carência de 180 recolhimentos mensais, o que dá exatamente 15 anos. Pode ser menos somente numa situação. Se for um antigo segurado e for enquadrado na tabela transitória de carência do artigo 142 da Lei 8213. Salvo essa regra de transição, teremos exigência de período de carência de 180 recolhimentos mensais para aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. A pensão por morte e carência chegou a ter por um período breve. Tivemos as modificações inaugurais da reforma previdenciária no final do ano de 2014, a medida provisória 664. E por cerca de 6 meses, a pensão por morte exigiu
período de carência, como regra geral, de 24 recolhimentos mensais. E como as regras da pensão por morte elas se comunicam ao auxílio reclusão, o auxílio reclusão também passou a exigir carência durante esse período. No entanto, essa regra não foi acatada pelo Congresso Nacional. A medida provisória 664, ela foi convertida na Lei 13.135, publicada e vigente a contar do dia 18 de junho de 2015, e foi restaurada a dispensa de carência tanto para a pensão por morte quanto para o auxílio reclusão. Foi restaurada a redação anterior do artigo 26, inciso 1 da Lei 8213. Então, pensão por morte e auxílio reclusão são benefícios previdenciários que não possuem carência. Foi restaurado o regime anterior. Aí o aluno pergunta, professor, as 18 contribuições que tem que ter agora para o cônjuge? A gente vai ver isso em outra aula. Essas 18 contribuições não possuem a natureza jurídica de período de carência. Fiquem ligados aqui na sequência de aulas que vamos trabalhar também com essa temática. Então, dispensarão sempre a carência. Artigo 26, inciso 1 da Lei 8213. Pensão por morte, auxílio reclusão, que são os dois benefícios previdenciários dos dependentes dos segurados no regime geral de previdência social. Além disso, o salário família e o auxílio acidente são outros dois benefícios previdenciários desta feita para os segurados que sempre terão carência dispensada. Por sua vez, vimos que, com regra geral, a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença exigem carência de 12 recolhimentos mensais. No entanto, esta regra comporta 3 exceções. E na prática previdenciária, as exceções são muito volumosas. Se o segurado sofreu um acidente de qualquer natureza ou causa, pode ser acidente de trabalho ou pode ser acidente que não é inerente ao trabalho. A carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez vai ser dispensada pelo artigo 26 da Lei 8213. Além disso, se o segurado é portador de uma moléstia ocupacional, que se divide em doença do trabalho e doença profissional, a carência também vai ser dispensada. E tem uma terceira hipótese de dispensa de carência, que é o segurado que, após se filiar à Previdência Social, foi acometido de alguma doença grave prevista em lei. A carência também será dispensada tanto para o auxílio-doença quanto para a aposentadoria por invalidez. Essas doenças graves, conforme redação dada pela Lei 13.135, estão no artigo 151 da Lei 8213. Temos lá, por exemplo, a AIDS, o câncer, a tuberculose ativa, cardiopatia grave e outras. E a novidade, inaugurada pela Lei 13.135, foi a inserção de uma nova doença grave no artigo 151 da Lei 8213 para dispensar a carência também, que foi a esclerose múltipla. Teremos também dispensa de carência para o salário maternidade da empregada doméstica e da trabalhadora avulsa. Vejam que vimos agora que para contribuinte individual, segurado especial e facultativa, existe carência de 10 recolhimentos mensais. Por outro lado, se for uma empregada doméstica ou uma trabalhadora avulsa, não há carência para o salário maternidade. Inclusive, é uma brecha, porque eu acho que deveria ter carência também. Se uma empregada for contratada grávida, vai ter direito ao benefício. Acaba sendo uma brecha da legislação previdenciária que, infelizmente, até hoje ainda não foi corrigida. Os dois serviços previdenciários, que são serviço social e reabilitação profissional, são serviços previdenciários tanto dos segurados quanto dos seus dependentes. Esses dois serviços previdenciários também terão sempre o período de carência dispensado. Então, essas são as regras de exigência de carência, artigo 25 da Lei 8213, e de dispensa de carência, artigo 26 também da Lei 8.213 de 1991. É importante tratar da famosa regra de 1/3, que consta do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8213. Pela regra de 1/3, que somente se aplica para os benefícios que exigem carência, se o segurado perdeu a qualidade por ter deixado de contribuir e ter sido ultrapassado o chamado período de graça,
Se ele perde a qualidade de segurado e lá na frente ele readquire a qualidade de segurado, se refiliando à Previdência Social, as contribuições vertidas na primeira filiação somente serão consideradas para fim de carência na segunda filiação, quando, na segunda filiação, ele pagar o equivalente a 1/3 da carência do benefício que ele vai requerer. Por exemplo, o auxílio-doença tem, como regra geral, carência de 12 recolhimentos mensais. Vamos supor que eu era segurado, mas perdi essa qualidade, fiquei anos sem contribuir. Depois eu fui contratado por uma empresa. Aí, depois dessa contratação, eu estou incapaz para o trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos e caí na regra geral de exigência de carência de 12 recolhimentos mensais para o auxílio-doença. Para ter direito ao auxílio-doença, nesse caso, eu só terei se eu tiver vertido o equivalente a 1/3 da carência do auxílio-doença. 1/3 de 12 serão 4 recolhimentos previdenciários, de modo que eu só farei jus ao auxílio-doença após vertido o 4º recolhimento previdenciário. Bom, nós temos algumas regras mais detalhadas a respeito da carência dentro do regulamento da Previdência Social. Para o segurado especial, o período de carência sempre vai ser convertido em número de meses, quer contínuos, quer alternados, tanto faz, referente à carência do benefício. Por exemplo, a aposentadoria por idade, que requer carência de 180 recolhimentos mensais, como é que nós vamos interpretar esse período de carência para o segurado especial? 180 meses desenvolvendo atividade campesina ou pesqueira para a subsistência, quer corridos, quer alternados, desde que na época do requerimento haja manutenção da qualidade de segurado especial da Previdência Social. Um salário maternidade, que é carência de 10 recolhimentos mensais para a segurado especial, como é que nós vamos interpretar? 10 meses contínuos ou alternados antes do parto ou da adoção, desenvolvendo atividade campesina ou pesqueira para a subsistência. De modo que, para o segurado especial, teremos sempre essa conversão no número de meses desenvolvendo atividade campesina ou pesqueira para a subsistência. O período de carência não se realiza somente com o pagamento de contribuição previdenciária. As pessoas perguntam, se eu recolher de vez 12 contribuições previdenciárias, eu vou ter 12 recolhimentos mensais a título de carência? A resposta é não, porque a carência é um período. A carência é a soma do transcurso do tempo com um recolhimento previdenciário. Então, é necessário o recolhimento mensal das contribuições previdenciárias para que se integralize o respectivo período de carência. Se eu sou um contribuinte individual autônomo, trabalho por conta própria, mas nunca paguei uma contribuição previdenciária, recebi uma boa grana e resolvi pagar 3 anos atrasados de contribuição previdenciária. Paguei as guias da Previdência Social em atraso, recolhi 3 anos pela primeira vez de contribuições previdenciárias em atraso. Eu terei 3 anos a título de período de carência? A resposta é negativa, porque esses recolhimentos atrasados feitos pelo contribuinte individual foram atrasados. Eles até vão ser considerados para tempo de contribuição, mas não serão considerados para fins de cômputo do período de carência. Essa é uma regra, inclusive, que se faz presente dentro do artigo 27 da Lei 8.213 de 1991. Muita gente confunde período de carência com tempo de contribuição, mas são institutos totalmente distintos. De fato, eles se parecem, mas as regras do período de carência e do tempo de contribuição são regras apartadas. Por exemplo, a aposentadoria por idade é um benefício previdenciário que